Encontro com o Esporte, oferecimento de Corbellini Mármores e Granitos e Troller Contabilidade e Assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte nesta sexta-feira, véspera de um feriadão esperado por muita gente, onde muita gente pode descansar, mas nem todos. Aqueles que fazem do esporte a sua vida é um exemplo disso. Inclusive o nosso convidado de hoje, Altemir Hausmann, nosso homem FIFA da arbitragem aqui do Vale Taquari, assim mesmo como o Leandro Voaden. Seja muito bem-vindo, Altemir. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de receber o convite e, como tu bem falou, hoje ainda viajo para São Paulo, onde amanhã tem um jogo. Mas aí tem mais 4 dias de feriadão que eu posso aproveitar. Vai poder descansar um pouquinho então? Ficar um pouquinho com a família? Tirando aí no meio um futebolzinho domingo à tarde no jogo lajadense, né? Vai lá no jogo do Alviazul conferir essa necessidade dessa vitória sobre o 14 de julho. E aí também conferir os colegas novos que estão vindo aí. Não adianta, futebol é no estádio mesmo. Pois é, Altemir. Uma época o árbitro assistente era o bandeirinha. Depois virou auxiliar e hoje já tem uma nomenclatura um pouquinho mais de acordo com a importância do árbitro assistente dentro de campo, não é mesmo? Mas popularmente não vai perder nunca o bandeirinha, né? Vai ser sempre o bandeirinha e carinhosamente chamados, ou não carinhosamente, né, por todo mundo. Sim, as funções aumentaram muito porque o futebol, com a dinâmica do futebol, também a necessidade da interferência do árbitro assistente se tornou mais evidente. Como é que foi seu início na carreira como árbitro assistente? Olha, eu posso te dizer que eu sou um dos primeiros da nova geração, porque em 90, quando me formei, a FIFA ainda não tinha criado o quadro específico de árbitro assistente. Então, em 93, quando foi criado, eu decidi, juntamente com as pessoas que me observavam, que eu seria somente o específico árbitro assistente. E graças a Deus, naquela época a minha escolha certamente foi muito feliz e hoje eu colho os frutos disso. Já são quantos anos de carreira então? Esse é o 21º. 21º. Quanto tempo como da FIFA, integrante do quadro da FIFA? A FIFA eu entrei em 2004, então eu estou no 7º ano da FIFA. Pois é uma trajetória já elogiável, né, Gasparotto? Sabe, Rodrigo, que quando se fala em bandeirinha, se lembra, né, do Altemir Hausmann e da Renata Schaefer, que é muito requisitado em todos os jogos, né? São duas atuações diferentes, né? Altemir já galgando, né, um estágio muito maior, já um assistente FIFA, e a Renata postulando uma vaga entre, né, esse quadro que cada vez melhora aqui na região do Vale do Taquari. Pois é, o Altemir nos falou antes da questão do jogo do Lajadense. E o Lajadense vai a campo no Florestal, né, nesse final de semana, nesse domingo às 19 horas, precisando da vitória sobre o 14 de julho, né, Gasparotto? Rodrigo, a gurizada lá tá focada. Eu tive conversando com o Benhur Pereira. O Benhur Pereira acredita que o resultado lá foi justo lá diante do 14 de julho, porque na realidade a gente criou oportunidades de reverter o placar desfavorável, mas a equipe não teve qualidade na hora de fazer as finalizações. Com isso, o Benhur acredita que até o resultado lá foi adequado para o que apresentaram as duas equipes. Mas ele também acredita na reversão desse resultado agora no Estádio Florestal com o apoio do torcedor. E para se confirmar isso, ele vai poder utilizar a mesma equipe que usou lá diante do 14 de julho. Então todos no Estádio Florestal, que vai ser um jogão de bola, e temos que fazer um gol. Com esse gol a gente já garante, né, a decisão que pode ir para os pênaltis. Mas tá na hora do ataque do Lajadense funcionar e os gols saírem para a alegria do torcedor, né, Rodrigo? Não existe saldo qualificado, né? Não, terminou 1 a 0, gols direto. Pênaltis, né? Pênaltis. Perfeito. Altemir, hoje dá para se dizer, tem aquele jogo especial como um jogo mais marcante, mais emocionante? Que sempre se diz que o auxiliar não pode ter emoções, né? Ele deve ser um cara isento de tudo, mas tem aquele jogo que o coração bateu?
Realmente essa questão de emocionar-se, o futebol me ensinou isso, né? Porque a pessoa que vai ao campo de jogo, onde 50 mil pessoas ou até mais gritam coisas para ti, e se isso realmente interferir emocionalmente, aí tá quebrado, né? Emoção, sim, uma emoção diferente, que foi a Copa do Mundo, né? Os Jogos da Copa, em função de realmente não ter dado para sentir a emoção de estar na Copa, porque a responsabilidade de um jogo de Copa do Mundo, ela é inexplicável assim, em números, né? E emoção já em jogos assim, não diria de menos expressão, mas interessantes, foi Paraguai e Argentina, um jogo que valia a classificação para a Copa do Mundo. Então esse é um jogo já mais dentro do nosso contexto, do contexto América do Sul. Então esse jogo bastante assim, de emoção, de sentir um pouco mais, como é que dizer, a vibração da necessidade da necessidade do árbitro assistente. Eu digo que esse jogo sempre para mim foi um dos mais marcantes. É uma vibração um pouco diferente do que você enfrentou dias atrás aí num jogo da Americana, não é mesmo? É bem interessante, porque fazia muito tempo que eu não ia a um estádio onde dificilmente eu trabalho na geral, né? Conhecido como geral. Mas como eu estava com o Bratz e era sorteio, eu fui sorteado no lado da geral. E no lado da geral, nesse estádio, não tinha torcida, era só as placas. E não lembro da última vez que passei por uma situação assim. Então durante o jogo até conversava com o Gandula, que estava ali atrás, porque ao início do jogo, como choveu muito, havia muita água. E aí eu brinquei com o Heber, disse: Heber, eu não posso trabalhar nesse lado, porque eu não sei nadar. E os primeiros 10 metros tinha tanta água que tinha que ser a nado mesmo. E aí o Gandula, ouvindo isso, prontamente disse: pô, você na TV parece muito mais boçais, mas aqui se vê que são pessoas simpáticas. Que na TV a gente tem que demonstrar isso, né, para que as pessoas não achem que a gente está ali se divertindo, quando na verdade é um trabalho e tal o futuro de duas equipes, né. E aí o Gandula me pareceu assim bastante simpático, e durante o jogo conversamos até uma hora. Ele me mostrou um rato que caminhava, choveu muito, tinha 100 pessoas no campo, um rato que passou pela arquibancada, mas mais para gambá do que para rato, né? Uma ratazana. E aí esses jogos propiciam isso. Às vezes tu tem uma... claro, a concentração no jogo continua, mas tu pode... E faz parte do treinamento isso também. Tu tem que saber que mesmo concentrado na partida, tu tem que trabalhar a visão periférica. Então eu poderia olhar o rato na arquibancada e o lançamento do cara. Então, quer dizer, faz parte do treinamento também. E também a gente tem que desfrutar, né? Porque os 3 anos do processo da Copa do Mundo foram muito desgastantes. Sabe que arquibancadas vazias é o que não deve ter o Regional Sertel nesse final de semana, Altemir. Ocorre a última rodada da fase classificatória do nosso campeonato, com os jogos eletrizantes. Aí a briga tanto pela liderança como também pela classificação de ambas as categorias está muito, muito quente, né, Gasparotto? E o União Campestre tendo a oportunidade, né, de garantir lá o topo da tabela em caso de vencer a equipe do Forquetense, e vai poder fazer isso diante de sua torcida, né, Rodrigo? Importante salientar que o torcedor agora nesse momento é fundamental. O jogo começa às 17 horas. Pois é, tanto que na primeira divisão, nos titulares, Gasparotto, de todas as equipes, apenas o Lanterna São Paulo não tem nada a ver mais com a disputa. O São Paulo já deu adeus à competição, montou um elenco muito aquém do esperado lá pela torcida lá de Guaporé, e ficou de fora, já não tem mais condições nenhuma. Que não é o caso das outras equipes, que todas nessa última rodada vão lutar até um minuto final para tentar garantir uma vaga aí entre os 8 melhores, né? E na categoria aspirantes não é diferente, né? Também, Rodrigo, na categoria aspirantes, um dos líderes também, a União Campestre, equipe aqui de Lajeado, né, que no início andou tropeçando, mas depois seguiu na competição, começou a vir todos os jogadores que foram contratados lá pelo Azulão, e agora está num momento muito bom dentro do certame. O nosso telespectador pode estar conferindo aí os jogos, a classificação, né? A gente tem aí o parâmetro de toda a competição. Aí teremos jogaços mesmos aí, tipo, por exemplo, o Ecas, né, que vai pegar o Tiradentes em casa,
né? 2 jogos aí, por exemplo, são todos praticamente jogos de 6 pontos, assim dá para se dizer. Né? O Ecas, que era até então líder, enfrentou, né, o Campestre aqui no Campestrão e perdeu a liderança num jogo valendo 6 pontos. O Arley Hefriger, conversei com ele, que é o treinador do Ecas, ele disse que a equipe não tinha todos os atletas, né? E ali, sinceramente, Rodrigo, eu estive lá olhando o jogo diante do Ecas e o Azulão lá, e eu tanto poderia ter vencido um como o outro time, mas quem aproveitou as chances foi o Campestre, e no final deu o Campestre, e agora tá lá em cima no topo da tabela olhando para os outros lá de cima. Altemir, o regional já foi um pouco a sua realidade também, né? Sente saudade? Como é que é essa questão aí? Eu não ia meter no assunto, mas quase que me atravessei. Mas aproveitando a deixa, realmente aqui se tem a essência do futebol, né? E parece que está copiando o brasileiro. Pelo que vocês me disseram aí, só tem um clube que não tem nada mais a ver. Está bem parecendo o brasileiro. E a essência do futebol está no futebol amador, e é aí que se formam os grandes árbitros. O árbitro normal, para um árbitro e o Leandro é exemplo disso, para um árbitro que não tem futuro nenhum, aquele árbitro que se forma no campo de jogo e não no carpete da sala, né? É uma pena que num campeonato tão equilibrado, como você mesmo disse, do Campeonato Brasileiro, estamos com a pior média de público, né, dos últimos anos. É incrível isso, né? Mas isso aí tem que relatar que é muito fruto da venda da TV a cabo, né? Com certeza hoje o clube ganha muito mais vendendo TV a cabo do que vendendo o jogo no campo e o jogo para televisão. Perfeito. O Gasparotto, a gente já falou nisso ontem, mas vai destacar mais uma vez a questão do campeonato da Série B do Regional, com jogos decisivos lá em Cruzeiro, né? Rodrigo, ontem teve a reviravolta. Na reunião entre os clubes que estão nas semifinais da competição da Série B, lá nas Livatas, junto com o presidente Vianney Rames, ficou decidido lá na noite que o Inter de Conservas estaria fora da competição. Naquele momento o Vianney exigiu do Jair da Silva que ele trouxesse um documento confirmando que ele seria o novo presidente, do Ayrton passando o cargo para ele. Também foi exigido que ele apresentasse um documento registrado em cartório de outro clube cedendo a praça esportiva para o Inter de Conservas jogar, já que lá está interditada a praça do Inter de Conservas. O Jair trouxe todos esses documentos e além disso, levou essa nota de esclarecimento que foi publicada no Jornal Informativo do Vale, na edição de ontem, levou como documento também, foi orientado por advogados e conquistou a vaga lá em conversação com o Vianney Rames. Então, sai fora o 7 de setembro e entra o Inter de Conservas, que venceu o jogo dentro de campo e é merecedor também de estar jogando. E vai jogar os jogos dele lá no campo do Montanha. Perfeito. Então aí ficou essa reviravolta toda aí da Série B. O bom, pelo menos, depois dessa lição toda, é que vai ser preciso tomar mais uma vez mais cuidado com segurança e que a bola não vai parar no tapetão, que ela siga rolando. Altemir, a gente vai para um rápido intervalo, vamos tomar nosso fruquito, nossa Fruc Guaraná, que tu sempre elogia, que é uma das melhores. Você que roda todo o país aí, né? Diz que a Fruc Guaraná não tem igual. Então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com muito mais esporte. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033. Invista na beleza das rochas ornamentais, uma beleza eterna. De Corbellini Mármores e Granitos traz para você uma infinidade de opções na hora de construir ou reformar o seu espaço. Seja na sua residência ou escritório, sempre a certeza de qualidade, fino acabamento e bom gosto. De Corbellini Mármores e Granitos, em Lajeado, na RS 130, km 71.